Ô Edu, sobre essa história da defesa do Galo, chama atenção no primeiro gol a moleza de todo mundo, né? Defesa muito mole, né, cara? Impressionante. Como com tranquilidade o Maringá puxa o contra-ataque. Um erro lá no meio campo, aí nessa história do Alonso de volante que você citou, o Alonso fica pra trás, nunca foi um corredor, um zagueiro veloz, né? E dentro da área também o Igor Rabelo não conseguiu lidar com o atacante. Mole de novo o sistema defensivo do Galo, Edu. Você viu que o Atlético teve muita dificuldade nesse lance, né? Foi no início do jogo, o gol foi aos 16 minutos. Depois você viu que a defesa foi se adaptando? Sim. Porque o Atlético não treina, né? A informação que eu tive é que o Cuca trabalhou essa formação ontem. E é muito pouco. Os jogadores vão se adaptando às funções durante a partida. E à medida que você vai se adaptando, você vai correndo risco. E o início, aos 16 minutos, num erro de cobertura. Porque o Alonso, que estava saindo como volante, ele tinha que ter chegado junto do Rafinha, que foi quem fez o cruzamento. E o Rubens só cercando. O Rafinha dá um chute cruzado para a área e só tinha o Igor Rabelo na marcação do Maranhão. E ali o atacante levou vantagem. Num 1 contra 1 quase dentro da pequena área. Não pode ter 1 contra 1 quase dentro da pequena área. Não pode acontecer. Então eu acho que foi um erro de posicionamento do sistema defensivo que estava muito modificado e os caras ainda não estavam ambientados. À medida que o tempo foi passando, o Atlético se ambientou melhor ao que o Cuca leu para a partida. E aquele acabou mudando porque o jogo foi tomando outros rumos. Mas o 2-2 numa Copa do Brasil, fora de casa, é ótimo resultado, cara. O Atlético vai decidir aqui em Belo Horizonte, o Atlético é melhor, provavelmente terá reforços de jogadores recuperados para o jogo da volta, que ainda demora ali pelo menos 3 semanas. O Galo segue sendo favorito, mas é muito pouco, né? Você comemorar um 2-2 contra o Maringá, que é um time de Série C, apesar de ser um time muito bem treinado, muito organizadinho. Tem que dar mérito ao Maringá, não é só ficar batendo no Atlético. Mas vamos ser sinceros, né, cara? O Maringá é organizado, é certinho, mas é o Maringá da Série C do futebol brasileiro. O Atlético é o time da Série A do futebol brasileiro que tem seus desfalques, mas eu acho que a questão dos desfalques a gente tem que trazer à luz e à discussão quando o Atlético enfrentar o Botafogo, o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Grêmio, que é um time grande, é sempre um clássico. A gente ficar toda hora falando de elenco e desfalque contra Caracas, contra Cienciano, contra Maringá, eu já não acho que pesa tanto. Sempre o desfalque vai pesar, mas muito contra essas equipes não. Porque esse time do Atlético que entrou em campo, ele tinha que dar conta com um pouco mais de tranquilidade do Maringá. E não deu. O Atlético fez força demais para empatar um jogo e só não perdeu o jogo, eu repito, porque tiraram do Maringá a oportunidade de bater um pênalti.